Agora nós vamos falar ainda sobre o tema compartilhando a unção, a honra e a autoridade. E eu aqui recebo mais uma vez, eu tenho o privilégio de estar com eles, os nossos queridos pastores Rogério Goulart. E aí, Sérgio? Prazer. Firme. Inefável. Inenarrável. É isso aí. Inexorável. Oh, Jesus amado. É isso aí. E eu quero aqui cumprimentar o nosso querido astro de Hollywood, com um nome assim de artista de Hollywood, segundo o que diz o pastor Guerra. Grandes nomes, né? Al Pacino, Al Capone. Nós temos aqui o pastor Alzeir Rogério. Pastor Rogério. Olha lá. Ele fica todo tímido ali. E ele, que é o autor dessas gracinhas aqui no nosso programa, que é o pastor Ademar Guerra. Isso. Não faça guerra, faça paz. Amém. É isso aí, pastor. É um prazer impressionante. É muito pro meu pouco, né? É muito meu pouco. Quantas saudações? Estou hoje mais umas 5, né? Isso, umas 5, assim, pastor Guerra, bem que na semana né? passada ele se ausentou aqui alguns dias, porque estava onde, Rogério? Onde que ele estava? Estava na praia ali, colocando Você não viu que ali. Tá mais bronzeado? Olha, tá lá, tá mais bronzeado. Tem uma furadeira para furar onda. E a água continua salgada lá? Não, demais. É isso aí. Tá meio frio lá, os peixes tudo de blusa, né? Tá vendo? É assim, gente. A gente vai falar sério, mas com o pastor Guerra aqui, a gente tem que dar essas risadas boas aqui, porque afinal de contas é bom ter alguém assim perto da gente que nos promova aí essas risadas aí. Pastor Guerra, sobre o tema de hoje, o que nós vamos falar, o texto base? Eu queria até colocar uma situação assim, que eu estava pensando aqui sobre esse tema, quem precisa de ajuda, né? E hoje nós vamos falar sobre a questão da honra, né? A honra que deve ser compartilhada, né? E eu vejo isso aqui dentro do Ministério de Clínica, não é? A área de ajuda, né? Eu achei interessante os temas aqui, só que fala assim, aquele que não sabe fazer, né? E realmente eles vão nos procurar, né? Porque eles não sabem o que fazer com a situação que eles estão passando. Né? Como é que eu vou lidar com isso? Então, eu acho muito interessante esse tema aqui no sentido de que ele está bem focado dentro daquilo que a gente trabalha, né? E outra, né? Aquele que sabe, mas não pode fazer, né? Ele até sabe, mas ele não... Como é que eu vou fazer? Eu sei, mas não sei como fazer com isso, né? E aquele que faz, mas não faz tão bem, né? Sempre faz de uma forma que tem que ser, né, consertada, tem que ser ajeitada, né? E muitas vezes eu achei muito interessante o tema, que achei muito bonito. E hoje nós temos um texto aqui em Êxodo 4, de 15 a 17, que fala assim, então, e tu lhe farás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que é vez de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com quem farás os sinais. Né? Nós vemos aqui uma parceria interessante, né, entre Moisés e Arão, aonde a unção como a honra foi compartilhada entre os dois, né? Questão de Moisés, né, ter ali, ele fala com Deus que ele tinha língua pesada, né? E Arão é levantado para acompanhar e para mostrar até sinais, né, ali para o faraó, e ele ser um porta-voz de Arão, de Moisés, sendo que a unção, ela estava em Moisés, mas foi compartilhada com Arão para ser auxiliar, né? Eu acho muito bonito, né, entre a questão da unção, de compartilhar a unção, estar ali na mesma visão, né? Eu vejo isso aqui com nós três aqui, e a gente dentro do ministério, assim, a gente tem a mesma visão. Então, muitas vezes a gente coincide até em pensamento, né? Um vai dar uma proposta, fala assim, não, vamos só sentar e colocar isso em mesa e resolver isso aqui, porque a ideia já estava nos três, entendeu? E eu acho isso muito interessante. A condição de ser o mesmo espírito, né? A gente nunca assim, discutiu uma ideia, nós compartilhamos a ideia, que é interessante, colocar e compartilhar. Não,
tranquilo, vamos só ajeitar isso aqui e tal. Então eu acho isso aqui muito interessante nessa questão. Uma coisa que eu percebo aqui, né, não sei se vocês falaram sobre isso aqui, eu não acompanhei, mas é importante, eu acho, frisar, quando o senhor deu essa definição de quem precisa de ajuda, é quem não faz e aquele que não sabe fazer direito. Sim. Deus, quando criou o homem, chegou num determinado momento que ele viu. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. O homem, nós, o sexo masculino, nós temos essa identidade de precisarmos dessa ajuda. Não é verdade? Com Isso certeza. se aplica aí, até porque a visão dentro do casamento também, ela tem que ser a mesma. Entre o homem e a mulher, claro, existem algumas divergências por causa das naturezas distintas, mas tudo convergindo para um fim Com único, certeza, né? Aí tem, né, essa questão de compartilhar e ter o mesmo pensamento ali, ou aderir àquele pensamento com sabedoria, né? Porque muitas vezes a gente até tá pensando uma coisa assim e de repente a pessoa vem e fala com a gente, saber até detectar o conselho para saber direcionar ele, não é? Saber receber também, né? Que isso é muito importante, né? Claro. Ser receptível, até uma correção, não é? Ó, você está olhando isso de uma outra forma, mas isso pode ser melhor assim e tal, entendeu? Então, não, vamos caminhar em cima disso aí. É isso aí. Eu Agora, queria, Sérgio, pode falar. aproveitar essa ideia que você colocou com relação à mulher ser a ajudadora, né, que Deus estabeleceu como uma ajudadora idônea. Então, primeiro, ele estabeleceu a mulher como uma ajudadora idônea porque ele reconheceu no homem que o homem tinha uma necessidade e que precisava de ajuda. E é exatamente essa relação que nós estamos tratando nesses 3 últimos programas culminando hoje. É essa relação de ajuda. Então nós temos dentro dessa relação de ajuda dois papéis extremamente importantes. O primeiro deles é aquele que precisa de ajuda. E aí quando você colocou que Deus viu uma necessidade no homem, ele entendeu que o homem precisava de uma ajuda. Então, quem é essa pessoa? Qual é o perfil da pessoa que precisa de ajuda? Então, esse foi o tema que nós tratamos em um programa anterior. Aquele que precisa de ajuda. E aí, o Guerra até ele resumiu hoje, né? Então, nós temos 3 grupos de pessoas que precisam de ajuda. Primeiro, aquele que não sabe fazer. Né? Aquele que sabe fazer, mas não tem tempo ou não pode fazer naquele momento, né? Que é um outro grupo de pessoas. Às vezes você sabe, mas tem outra prioridade, tem algo mais importante para você fazer, mas aquilo também precisa ser feito. Então você precisa de ajuda para alguém fazer. E tem aqueles que sabem fazer, mas próximo dele tem alguém que ele sabe que faz melhor. Entendeu? Então, assim, eu poderia fazer, mas fulano faz isso melhor, então que fulano faça. E isso vai ser uma ajuda. Eu sei fazer, mas o fulano vai fazer melhor. Vai fazer melhor. Melhor. Né? Então, e isso dentro do contexto, né, da família, isso é muito... nós como homens, precisamos entender isso muitas vezes. Que nós damos conta de fazer algumas coisas, mas que as nossas esposas fazem aquilo melhor do que nós. Então, nós podemos, dentro dessa relação familiar, definir que ela faça aquilo, mesmo que eu saiba. Mas ela faz melhor, ela desempenha melhor aquela função. Então, não é isso não diminui o papel do homem como sacerdote, não diminui o papel do homem como líder, não diminui o papel do homem como cabeça, quando ele e a esposa entendem que aquela atividade ela faz melhor do que ele e ele vai ficar com mais tempo e mais liberdade para fazer aquilo que ele também faz melhor. E às vezes aquilo que ele tem que fazer, né? Que é só ele tem que fazer. Só ele tem que fazer. Então, essa é uma das características que a gente abordou. Né? Quem precisa de ajuda? Aí nós temos também o outro lado, é aquele que é o ajudador. Qual é o perfil desse ajudador? Quem é essa pessoa, né? Esse ajudador? Então,
nós vimos que, primeiro, o ajudador ele tem que ser uma pessoa que tenha uma referência, isto é, eu não vou te pedir uma ajuda para fazer determinada coisa se eu não te conhecer, Sim. se eu não tiver uma indicação. Então, mesmo para consultar um advogado, a gente procura uma indicação, para consultar um médico, a gente procura uma indicação. Normalmente toma 2 opiniões, 2 ou 3, Exatamente. né? E por que não fazer isso num conselheiro, que é o nosso contexto da clínica, né? E o aconselhamento Orientar, pastoral, a gente orienta mesmo. Se você tem que confessar algum pecado para alguém, olhe para quem você vai confessar. Que muitas vezes você vai fazer o que você não sabe. Eu, por exemplo, fui consertar a enceradeira lá em casa. Jesus amado. Além de a enceradeira estourar, ainda estourei a parede e pintar a Só parede. graça. Então, você vai fazer o que você não sabe, é melhor não Tinha que fazer. ter consultado um especialista, alguém que sabe e que é pago para fazer melhor, Para né? fazer, É uma ó, E não essa vai- não vai é tentar uma fazer. outra característica. Para você ser um ajudador, você precisa ter as habilidades necessárias para ajudar, senão você acaba atrapalhando. Atrapalha. verdade. Né? E Uma muito. outra coisa é estar disponível. Porque não adianta você saber fazer e não se dispor a fazer. E a outra que a gente comentou aqui é a alegria em ajudar. Então, além da disposição, do tempo, a gente ainda tem que ter aquela alegria no fazer. E isso Deus encontrou em Arão. Isso aí é um ponto muito forte. A alegria em fazer, eu acho isso muito forte. Isso aí, esse é um né? ponto. É Então, uma coisa muito forte. Deus viu que Moisés estava, né, com uma dificuldade, ele levantou Arão. Um ajudador. E levantou Arão, o ajudador, e ainda virou e falou assim: e Arão, né, teu irmão, vai te encontrar e ele vai ficar alegre em te encontrar. Então, agora, quando nós temos esse ajudador que vai se prestar a dar essa ajuda, esse suporte a quem precisa, e aí nós temos uma coisa extremamente importante, que os dois começam, aquele que precisa de ajuda e aquele que dá ajuda, eles começam a caminhar juntos. E quando eles começam a caminhar juntos, começam a viver essa parceria de ajuda, vai haver também um reconhecimento de honra, vai haver um reconhecimento na ação e na própria unção. Não, unção também. Exatamente. Então, quando nós vamos ver, né, que alguém chega junto, ele caminha junto, a unção vai estar junto, o benefício vai estar junto e, consequentemente, a honra vai estar junto. Então, é isso que a gente quer colocar hoje. Aí, como é gratificante e como Deus vem e abençoa de uma maneira especial aquele que se coloca como ajudador.